Fala galerinha, tudo beleza? Tudo maravilha com vocês? Bora fazer nosso estudo aí nesse final de semana, aproveitar esse domingão, Dia dos Pais aí, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, logo depois do almoço, ou se você tá vendo esse vídeo aqui mais no final do dia, espero que você tenha aproveitado ou que você tenha um ótimo Dia dos Pais aí para você que é trader e papai assim como eu, né? E possa aproveitar com a tua família esse dia de descanso e aí para a gente poder começar a semana bem, né? Sempre em busca aí dos nossos objetivos, né, turma? Queria pedir, já deixa aquele like aí, ó. Se inscreve no canal se isso aqui está ajudando para vocês esse canal. Eu sei que ajuda muita gente e cada vez mais tem chegado gente nova. Então, se você, assim como você foi ajudado, você encontrou o canal, deixa aquele like, compartilha na tua rede, nos teus grupos de WhatsApp, que isso vai ajudar demais o canal a crescer. E você também pode aproveitar aí o treinamento, que a gente continua com a promoção, o treinamento segue em vendas, né? Para que vocês possam aí estar aproveitando essa oportunidade, esse QR Code que está na tela, que leva vocês direto ao site do treinamento, tá com preço promoção, conteúdo super exclusivo. E em breve vai ter novidades aí sobre o mercado americano, tá? Pretendo fazer uma coisa específica sobre o mercado americano, mas eu ainda estou em estudos, mas já fica a dica, vai ser complemento em relação ao treinamento, então já fica preparado aí que muito em breve a gente vai ter novidade, beleza? Chega de conversa e vamos falar aqui do gráfico de 15 minutos do índice, ele resolveu subir, né? E aquilo, como eu vinha falando nos estudos anteriores, eu já venho falando desde a semana passada, né? Nós tínhamos aqui essa movimentação com o pullback, aonde ele veio aqui na Golden Zone, e aí entra aquela questão do cuidado em relação à tomada de decisão, né? Porque o preço, ele vem fazendo movimentos, ele já tinha perdido o topo aqui, de levezinho, mas perdeu. E aí o que acontece, ó? Quando a gente volta para o gráfico de 1 hora, e isso é interessante falar para vocês, a gente tem aqui, ó, o sell side, o buy side liquidity que ele deixou. E aí o que ele faz aqui, ó? Percebam que ele deixa uma outra zona de liquidez. Esse cifrãozinho tá marcado desde lá atrás, né? E é exatamente o que ele vai fazer agora. E olha só a movimentação que ele faz aqui no teste do topo pelo candle de 60 minutos. Ele vem, faz o teste da liquidez, coloca todo mundo na venda e volta estopando. Ah, Emerson, mas isso aqui era um sweep de liquidez. Não, isso aqui nem sempre vai ser um sweep de liquidez, tá? E outra coisa, é que se for um sweep, ele ainda pode não ter terminado. Quem opera, inclusive o mercado americano, já está acostumado que o preço é muito comum fazer isso. Ele faz um sweep, volta, captura mais uma liquidez e aí depois ele faz o movimento de queda. Enquanto ele não esgota a liquidez que ele tem no topo, ele não para de subir. E esse é o grande mal da galera que opera B3. Tá toda hora caçando o topo, tá? Inclusive, isso foi aula do grupo, ali no grupo de alunos da sexta-feira, que eu deixei até as marcações aqui, ó. Eu cantei a pedra, eu já tinha parado de operar, já tinha batido a minha meta. E aí, o que aconteceu? A galera ainda tem essa mania, isso é uma coisa que tá na cabeça de todo mundo. O quê? Ah, o preço esticou aqui, tá perto de uma região, e aí o que acontece? A turma já estava olhando o choque aqui para começar a vender. E aí eu fiz exatamente esse desenho aqui e postei ali no grupo. A FIBO com a Golden Zone e os dois order blocks validados no movimento de alta. E aí a galera procurando venda e o preço indo para cima. E aí a questão é a seguinte:
muita gente procurando para vender aqui. Ninguém arriscou comprar aqui. Acho que teve um ou dois alunos, teve um aluno que eu sei que ele comprou aqui e carregou toda essa subida até no alvo aqui. Ou seja, o mercado americano mostra muito isso pra gente, tá? Isso é um paradigma que eu acabei quebrando um pouco em relação a quando você opera bastante o mercado americano. Porque não existe o preço chegou no topo, o preço tá caro, assim como a gente prega no conceito do smart money, né? Então, porque assim, muita gente leva, e isso é uma coisa que eu tento tirar da cabeça dos alunos, a gente ensina as zonas premium e discount, só que as pessoas levam a zona premium e discount como se fosse uma bíblia. E nem sempre é assim, porque vai acontecer o momento em que o preço vai romper um topo. E aí você tem que estar ligado no que a estrutura do mercado está te mostrando. Porque uma dessa, se a estrutura do mercado está te mostrando que o preço está indo para cima, né? O preço está indo para cima, o preço rompeu o topo aqui atrás. Ele acabou de romper um topo. Por que que eu vou estar achando que isso daqui é um sweep para estar procurando venda, sendo que a primeira coisa que eu teria que pensar é o quê? Em esperar o preço retornar numa zona para eu efetuar uma compra e seguir o movimento de alta do preço. Isso vocês precisam mudar na cabeça de vocês. Eu dou o exemplo aqui do índice, às vezes as pessoas falam, você não faz estudo, não fala, explica as coisas dos outros ativos. E eu falo assim, gente, o operacional é um só, tá? Isso aqui, por que que eu falo no índice? Porque o índice é o que a gente acompanha mais, é o que a gente está sempre olhando o gráfico. Mas isso que eu estou mostrando no índice acontece no dólar, acontece no euro, acontece no Nasdaq, acontece no S&P, acontece na Havaianas, acontece na Petro. Acontece em todos os ativos, tá? Em todos os ativos, a movimentação do preço é igual. Por isso que eu falo para vocês, esqueçam o ativo que eu estou olhando, entendam o conceito do operacional. É isso que vai fazer vocês mudar a visão do mercado. Não tem essa, o mercado está caro, o mercado está barato. Não, quem vai dizer isso aí é o mercado, não é você que vai tentar adivinhar. Tá? Então, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com essas movimentações, porque isso induz muita gente ao erro, turma. Muita gente mesmo. Olha só, uma bela de uma trendline, o preço subindo reto e a galera querendo achar topo para vender. Não tem achar topo, tá? Aproveitem o movimento e surfem ele. Né? É isso que vocês precisam fazer. E agora, quando a gente tira o movimento, vamos botar aqui no gráfico diário para dar uma analisada. Olha só o que eu tenho aqui, né? Eu tenho essa região aqui agora, né? Olha só, deixa eu dar uma limpada nesses estudos aqui para o gráfico ficar limpo. Olha o candle do diário que fechou na sexta-feira. Um candle de força rompendo um topo. Testando essa região de liquidez aqui, ó, tá? Que já tinha pego a liquidez daqui, que já tinha pego a liquidez daqui. Viram que foi uma reação em cadeia, né? Agora, olha a movimentação de alta que o preço fez. Vocês acham que é mais coerente eu tentar ver até onde esse preço tem alvo? Ou eu querer ficar adivinhando que ele já chegou num topo para tentar vender e operar contra ele? Eu acho que é muito menos saudável você querer operar contra esse movimento, né? Acho que vai ser bem pior se você querer operar contra. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês lá no gráfico diário, olha como aparece aqui, ó. Tinha o buy side, esse aqui capturou liquidez, esse aqui capturou liquidez, e esse aqui é o cara que está preso. Isso aqui não é captura de liquidez. Deem uma olhada. Se você trazer para o 15 minutos, você vai ver que esse gráfico aqui, ele é um gráfico que ficou de alta. Cadê ele?
Ó, olha só, ele é um gráfico que tem muito... Olha só, olha o tanto de dinheiro preso que tem aqui. Porque ele fechou essa alta absurda e depois ele fechou com gap e ele não voltou mais. Tá vendo? Ó? Ele não voltou mais. Esse teste aqui foi abaixo dele, ó. Então, aqui tem muito dinheiro em jogo. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado, ok? Por quê? Porque assim, a hora que o preço chegar ali, é a hora onde a gente vai ter a tomada de decisão no momento certo, tá? Então, deixa eu só orientar aqui para a gente fazer uma marcação nesse cara aqui, tá? Porque a gente vai deixar marcada essa região por ela ser uma região muito importante. Deixa eu só atualizar aqui, ó. Que vocês vão ver que o preço já chegou nos 50% dessa região. E aí está a reação dela, tá? Aí está a reação dessa zona de preço. O que tem que tomar cuidado agora? Eu tenho alvos lá para cima, tá? Vou marcar aqui no gráfico de 1 hora. Ó, eu tenho um outro gap aqui em cima no gráfico de 1 hora. Deixa eu só tirar aqui e arrastar para cá para a gente marcar essa movimentação. Eu tenho a extremidade do gráfico de 1 hora aqui, ó. Tá? Que é toda essa região. Não adianta eu querer marcar só esse candlezinho aqui em cima e deixar esse gap fora da marcação, tá? Eu tenho que marcar ele. E depois eu tenho coisa mais lá para trás. Vocês estão vendo como vocês têm que tomar cuidado a hora que vocês estão achando que está no topo? Olha a distância que ele está do topo. O topo está aqui, ó. O topo é essa região aqui, tá? Olha lá, é o 136 mil o topo, não é o 130.900, ou seja, eu tenho 5 mil pontos para cima ainda. Então tomem cuidado para ficar procurando venda sem estar analisando o que está acontecendo de fato, ok? Aí o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. O preço fez esse rally enorme, né? Não deu oportunidade. Deu aqui, né? Quando a gente começou o dia de sexta-feira desse pullback aqui, ele deu a oportunidade de continuidade. Agora a gente tem o quê? Primeira coisa, eu tenho essa zona de liquidez aqui, que é o fundo que está segurando, né? A região que está segurando o preço. Depois, eu tenho essa zona aqui de demanda, que seria o primeiro ponto de pullback, tá? Depois eu tenho esse outro aqui, tá? São as duas regiões que a gente tem validadas para tomada de decisão. Agora, só deixa eu ajustar a cor, porque são pontos de demanda. Então, teoricamente, esse é o próximo ponto que eu tenho como retração do mercado. E aí é o que eu falo para vocês que vocês têm que analisar, né? Ah, o preço tem aquela região ali. Eu tenho alvos ali embaixo, né? Inclusive o de baixo aqui é mais forte que esse aqui de cima, né? Mas a gente não sabe aonde é que o preço pode parar. Eu esperaria mais aqui embaixo. Então, se eu tenho uma expectativa de uma zona de demanda interessante e eu tenho outra também aqui embaixo, que é a abertura do pregão de sexta-feira, todo mundo que quis vender e ficou preso na movimentação. Se eu tenho isso, eu tenho, consequentemente, alvos de venda, né? Aí sim eu tenho alvos. Movimentações, tá? Aqui, aqui e aqui. Só que não se pode esquecer que o preço está subindo, tá? Então, fiquem atentos a isso para não fazerem besteira, beleza? Então, assim, ó, isso é o que a gente tem de marcação para o índice para a gente começar a semana, ok? Bora falar de dólar. Ó, o dólar é a mesma coisa ao contrário, né?
ele foi exatamente naquele nosso imbalance que eu tinha previsto, que eu tinha falado, e chegou na Golden Zone. Percebam a marcação aonde foi a região que o dólar veio buscar. Então, na subida agora, ele chegou numa região que a gente pode estar numa expectativa onde ele esteja bom para se pensar em compras, tá? Só que, para isso, eu teria que ter algumas confirmações, né? A primeira delas eu já tive, que foi essa quebra aqui, ó. Eu tenho isso aqui, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Opa, quebrou. Só que aqui não rompeu, não deu continuidade. Ele travou nessa região, tá? O que que vocês têm que estar espertos aqui? Primeira coisa, eu tenho uma região muito forte nessa abertura aqui, que é esse carinha aqui, tá? Então, eu tenho que estar esperto para uma possível busca de liquidez do preço até aquela região, certo? Então, para que isso aconteça, o preço tem que perder essa zona aqui. Então, ele perderia, voltaria e daria continuidade. Aí sim eu tenho o meu movimento de continuidade sendo feito. Porque até então agora eu não tenho, eu só tenho um choque, tá? Até agora eu tenho um choque sem continuidade, porque ele continua travado aqui nessa região, beleza? Então fiquem atentos em relação a isso. Desculpa. Feito isso, o preço teria que a gente ver qual vai ser a reação dele aqui, né? Para a gente ver se ele vai chegar aqui e ter uma nova reação, ou se ele simplesmente vai ter um pequeno pullback e uma continuidade na alta, né? Afinal de contas, a gente não pode deixar de analisar que a gente está dentro do range da Golden Zone da subida. Então, nós temos, sim, uma região que valida o nosso movimento de alta, tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Quando a gente olha o gráfico de 60, vocês vão ver que eu ainda tenho um resquício aqui embaixo, que é essa zona aqui, tá? E depois disso, eu tenho também, inclusive, essa outra região aqui embaixo. Ou seja, apesar do preço estar na Golden Zone, eu ainda tenho alvos para baixo. Eu ficaria esperto no dólar para uma possível queda e aqui embaixo ele fazer alguma coisa, tá? Nessa região aqui, desse teste aqui dessa zona, ó. Percebam a região? Ela segurou aqui na parte de cima, depois segurou na parte de baixo e quando passou violentamente. Então tem que tomar cuidado, porque aqui embaixo eu acho que vai ter muita defesa de preço. Então tenham que estar atentos ainda a isso, tá? Então prestem atenção para não achar que aqui já está no fundo e ele ainda dá mais uma violinada antes de voltar. Tá? Fiquem espertos em relação a essa movimentação. E aqui, ó, na parte de cima, quando a gente olha 60, deixa eu só. Quando a gente olha 60 minutos, eu tenho essa região aqui como sendo um alvo. Estão vendo? E o que me valida isso? Um candle branco que tentou subir e um engolfo com imbalance para baixo. Ou seja, eu tive depois do candle que tentou subir, eu tive um desequilíbrio no preço para baixo. Isso me valida uma região ser muito mais forte do que essa aqui de baixo. Beleza? E aí depois eu tenho essa daqui, tá? Que aí já está um pouco mais longe e agora a gente não vê necessidade de marcar a segunda região lá em cima. Eu acho que aqui seria um primeiro ponto para a gente pensar nessa movimentação do dólar. Beleza? Bora falar do Nasdaq, né? Bom, Nasdaq ele continua subindo, né?
Sexta-feira é normal ser um dia mais travado, porque normalmente a sexta-feira é o que a gente chama a distribuição da semana, né? Então ele consolida mesmo na sexta-feira. O sexta-feira é um dia mais chato de se operar. Por isso que ontem eu fiz a meta da conta ali do teste logo cedo, não era nem 9 e pouco da manhã. E aí eu já parei, fechei a plataforma e fui embora. Eu não gosto de operar Nasdaq sexta-feira por conta disso, ele ser muito, digamos assim, ele é muito travado, né? Movimentos meio erráticos e coisas assim. E aí eu tenho o que aqui, ó? Primeiro, eu tenho esse order block lá em cima e esse fair value gap, ou seja, eu tenho aquela região grande lá como sendo uma região muito importante. E depois eu tenho aqui embaixo, né? Essa região de flip aqui, ó, quando a gente estica, ela é o reteste dessas zonas aqui que onde o preço segurou. Então, eu tenho que estar esperto agora, segunda-feira, para o início da semana, para uma possível movimentação até essas regiões, tá? O que vai determinar isso? Vocês têm que estar atentos a como que abre o mercado hoje à noite e estar atento às capturas de liquidez, porque ele sempre acontece da mesma forma, tá? Olha só, a gente tem que entender o contexto da movimentação para ver aonde é que o dinheiro busca liquidez, ok? Ó, por quê? Vamos dar os exemplos aqui, ó. Quando o preço está fazendo um pullback, né? O que acontece? Aqui, ó, na seção asiática, derreteu. Que foi quando a gente teve as questões ali dos juros japoneses, todo o estresse que deu lá na Ásia, que o mercado na segunda-feira abriu estressado para baixo. Isso aqui foi tudo na madrugada. Quando abriu Londres, o preço fez o teste de liquidez. E aí ele deixou a liquidez para Nova York começar o pullback. E aí ele entra no movimento onde ele faz o quê? Aí Nova York pegou a liquidez de Londres. China, né, a Ásia, abriu acima de Nova York. Londres veio fazer o pullback. E Nova York usou a liquidez de Londres para buscar a liquidez da China. Vocês percebem como o preço ele vai sempre trabalhando dessa forma. Sempre são os movimentos dos mercados que a gente tem que estar atento, né? Olha aqui o que aconteceu na sexta-feira. O mercado asiático abriu consolidado. Londres capturou liquidez da China, desceu, deixou a liquidez para Nova York e voltar. E aí consolidou. Agora, por que isso que eu falo que é importante a abertura do pregão amanhã? Porque aqui, ó, a gente está tendo um movimento que a gente costuma chamar de megafone, né? Ó. E eu tenho essa movimentação aqui, ó. Uma trendline. Deixa eu só ajustar essa trendline aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Uma trendline. Uma zona de linha de tendência. E aqui embaixo ele começa a abrir. Isso é uma baita de uma armadilha, tá? Porque ele começa a alargar o movimento e aí esse alargamento ele faz com que o stop de todo mundo seja acionado, porque ninguém fica sabendo que ele rompe para os dois lados, tá? E o que é interessante a gente observar a hora que ele sai desse movimento, tá? Isso é básico de price action, tá, galera? Então vocês têm que... Eu também tenho essas análises às vezes, mas agora é entender que se o mercado asiático abrir aqui amanhã à noite, hoje à noite,
e ele der continuidade, significa que o preço está fazendo a continuidade desse movimento até buscar os alvos lá de cima, tá? Então, essa é a atenção que vocês precisam ter. E ao contrário também é verdadeiro. Se por um acaso ele abrir aqui, nós poderemos ter uma continuidade para baixo, tá? Mas eu diria que eu pensaria como esse movimento mais buscando o dinheiro aqui em cima, beleza? Então essa é a minha ideia para a movimentação. A gente tem aqui os pontos, né? Lá embaixo também, não podemos desconsiderar essas regiões aqui de baixo. Deixa eu só esticar essa daqui. Tem também essa outra movimentação, essa outra zona aqui. Que aqui também já seria uma região mais perigosa, tá? Eu tomaria cuidado com essa movimentação aqui nessa região. Pensaria se for para pensar em alguma coisa, que seja mais aqui na extremidade, mais aqui embaixo, tá? Então, é isso aí que a gente tem de análises para o Nasdaq para essa semana. Bora falar agora do euro. O euro segue travado aqui, né? A sexta-feira ele se manteve nessa consolidação, fez uma liquidez, capturou liquidez aqui, depois capturou aqui e está descendo. O que a gente pode esperar é que ele venha testar essas regiões aqui de baixo, tá? Vou colocar aqui no gráfico de 1 hora que vai ficar melhor. Ele deu uma bela de uma esticada e agora ele está fazendo o quê? Ó? Ele está no processo de mitigação, né? Esticou e agora ele vai fazer esse processo até vir na região de liquidez para dar continuidade no movimento. O que a gente tem de região de liquidez? Essa zona aqui do fundo e o início desse imbalance aqui. Eu ficaria esperto nessa região aqui, tá? No comecinho desse imbalance aqui, que é o reteste desse topo rompido, tá? E aqui ele pode dar uma segurada, visto que seria um pullback mais saudável para uma continuidade desse movimento. E para que ele consiga fazer isso, óbvio, vocês têm que estar atentos a uma possível movimentação na abertura de hoje, tá? Aqui, ele tem essa região aqui. Então, se ele perder esse movimento, já dá para vocês começarem a pensar numa descida até as regiões lá de baixo, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar do ouro. O ouro começou a fazer o pullback, né? Na sexta-feira também foi travado e ele está fazendo o movimento de ida até o próximo alvo, ok? O que vocês têm que ter de atenção agora? Os pontos que ele deixou, tá? Tenho essa região aqui, que seria o mais interessante, mas também tem esse movimento aqui, tá? Essa zona aqui, que inclusive pode ser a zona de liquidez que vai fazer o preço fazer o sweep aqui para dar continuidade, tá? Essa região aqui é importante. Então fiquem ligados nessas movimentações. E se por acaso ele vier, seria esse movimento nessas regiões aqui, que são a mais interessante delas, essa região aqui de baixo, beleza? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Como sabe, o nosso estudo de domingo ele é um pouco mais lento, um pouco mais demorado por conta da gente analisar mais a fundo os ativos, mas espero que seja de grande valia para todos vocês.
Tenham todos um excelente final de domingo, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo vídeo.